Pessoal, vamos lá dar início então a mais uma aula. Olha só, a gente vai então detalhar aqui aquelas fases da supercompensação, dando um caráter mais biológico, tá? Um pouquinho mais fisiológico, tá bom? Então nós falamos, né, sobre a fase um, fase 2, fase 3, né? Tá, vamos com calma, tá? Para entender o que ocorre em cada uma delas, né, de um ponto de vista bem biológico, tá? Então, começando aqui na fase um. Pessoal, a fase um é aquela fase durante o exercício, né, na qual você está fazendo o treino, a atividade ou exercício físico em si, tá? Independente da característica da sessão de treino, né? Se é força, se é velocidade, se é agilidade, se é um treino cardiopulmonar contínuo intervalado, não interessa. Beleza. Essa fase um é aquela que você vai induzir o estresse no organismo, vai induzir a fadiga, né? Bom, e alguns fenômenos, né, eles acontecem durante esse treino. Eu coloquei apenas alguns aqui para ilustrar, né? Por exemplo, a gente tem uma redução da atividade neural do músculo, né, do músculo esquelético. Pessoal, quem controla os nossos movimentos, né, aliás, nosso corpo, é o sistema nervoso central, né, através do sistema periférico, dos neurônios, né? Bom, e por experiência prática, vocês já devem ter percebido que você começa a fazer exercício e no decorrer do tempo você tem uma sensação de quê? Uma sensação de fadiga. Já ouviram aquele ditado, pô, tem hora que o corpo não responde, você quer, mas não vai, né? O que que é isso, né? É uma redução, né, da atividade neural. E por que que está acontecendo isso? Porque você está em situação de fadiga, de estresse, né? E o corpo ele quer impedir que você continue o exercício, tá? Lógico que com o tempo isso melhora, né? Isso você começa a tolerar melhor o estresse, né? Você tem uma adaptação neural também, tá? Então, é, esse é um dos pontos que caracterizam a fase um, tá? Aqui eu não vou detalhar muito, né, que é a fadiga central. Central, sistema nervoso central, tá? Então ele produz algumas catecolaminas que tendem a, como é que eu posso dizer, promover aquela sensação de bem-estar, por exemplo, que é o caso da serotonina. Só que tem um detalhe, né? No exercício ele tende o que a acomodar, tá? Então, gerando o que a gente chama de fadiga central, beleza? Ó, os dois pontos aqui, né, eles se referem ao sistema nervoso, né? Nessa fase um, tá? Porque como eu falei, o sistema nervoso ele controla não só o movimento, né, mas também a produção de energia, a, a degradação de substratos energéticos, né, quais serão utilizados, enfim, tá bom? Pessoal, outro detalhe aqui da fase um, depredação de substratos energéticos. Claro, se você está fazendo exercício, né, você precisa de quê? Você precisa de energia, né, e essa energia é necessária para a contração muscular, para o aumento da frequência cardíaca, dentre outros, tá? Então eu tenho em conjunto aqui três fatores, tá, que estão associados a quê? A essa fadiga durante o treino. São somente esses mecanismos? Não. Tá, dava para a gente encher isso aqui, mas essa não é a ideia, beleza? Então aqui é para vocês terem uma noção mesmo. O exercício ele é um estresse, ele é uma agressão, tá? E o corpo ele vai tentar num dado momento que se proteger, tá? Então são esses mecanismos principais aí da fase número um, beleza? Legal. Agora eu tenho então a fase número 2. O que que é essa fase 2? Isso é o pós-treino, né? Esse é o período de quê? Esse é o período de repouso, né? Eu preciso só de um cuidado com isso aqui. O que está escrito aqui? 48 horas? Não, não está escrito isso. Está escrito até 48 horas, então é um limite. Isso vai de organismo para organismo. Isso vai da adaptabilidade ao treino, tá? Dentre outros fatores, mas tem que ocorrer nessa janela.
Professor, então eu tenho que esperar 48 horas para treinar novamente? Também não, tá? Por quê? Porque nem toda sessão de treino precisa ter a mesma característica, né? A sessão de terça-feira não é igual da segunda, que não é igual à da quarta, tá bom? Isso a gente vai estudar mais adiante. Beleza. E aí o repouso serve para quê? Pessoal, pedi para vocês darem uma lida, né, em bioenergética. Então, acredito que vocês estejam familiarizados, né, com ATP. ATP é uma molécula que produz energia, aqui no nosso contexto, para contração muscular. E esse ATP ele pode ser regenerado por diferentes fontes, seja do glicogênio, seja da gordura, seja da fosfocreatina, tá? Bom, o ATP, né, essa molécula, ela é para você recuperar os níveis que você gastou é muito rápido, tá? Questão de alguns minutos. Na literatura coloca de 3 a 5, né? Dependendo do estresse um pouco menos, um pouquinho mais, mas em média 3 a 5. Então é muito rápido para você restabelecer os níveis basais, né, de ATP, de energia. Você recupera bem antes dessas 48 horas, tá? Bom, restauração do glicogênio. Aqui já é um processo um pouco mais lento que vai de 20 a 24 horas, né, considerando também o que foi depledado, né? Claro que se você faz um treino técnico, né, de mais volume, sem muita intensidade, você gasta menos e recupera mais rápido, tá bom? Esse glicogênio é o glicogênio muscular. O que é o glicogênio? É uma forma de armazenar glicose no corpo, né? Então a gente tem o glicogênio muscular, que é a maior reserva, e o glicogênio hepático, que é o glicogênio do fígado. Tá, pessoal, durante o treino a gente usa muito glicogênio muscular, tá? Então, tanto do treino da competição, tá? A gente tem uma depledação dos níveis de glicogênio. Eu até comentei na nossa reunião, porque que alguns atletas eles não, alguns atletas não, né? Os atletas em regra eles não aumentam muito a massa gorda, né? Porque o gasto deles energético é muito grande, eles depredam muito glicogênio e quando fazem a ingestão calórica, né, esse carboidrato ele não é convertido em gordura, né? O corpo utiliza para quê? Para ressintetizar o glicogênio muscular, né, que foi depledado. E essa é a principal fonte de energia, galera, que a gente utiliza na maioria dos esportes, tá? É o glicogênio muscular. Ele depende também de questões alimentares, né? Tem tipos de carboidrato que geram uma recuperação mais rápida, tá? Do glicogênio, beleza? Mas isso não é assunto aqui da nossa aula, tá? Bom, um outro fator também é a fosfocreatina, que também é rápido, pessoal, a ressíntese dela, tá? Em questão de minutos, né? Da fosfocreatina, tá? Fosfocreatina ressintetiza o ATP em exercícios intensos, em sprints, tá? É, agora a gente vai trabalhar também, né, que não são todos os sprints que utilizam fosfocreatina. Poxa, Bruno, como assim? Pô, lembra que a fosfocreatina demora um tempo para você recuperar, né, de alguns minutos e 100% do estoque? Pois é, mas muitos esportes, por exemplo, futebol, você faz um sprint, você descansa alguns segundos e faz sprint novamente. A gente chama de sprints repetidos, cujo intervalo de descanso é pequeno, tá? E nesses sprints repetidos eu tenho uma participação do glicogênio muito alta, tá bom? E aqui eu tenho o famoso EPOC, a galera falava muito do EPOC, né? Resumindo, simplificando para vocês, a gente tem um consumo de oxigênio aumentado pós-exercício, né? A gente fica depois do treino, né, dependendo da intensidade, consumindo mais oxigênio, que tem é, alguns fatores, né, que levam a isso, né? Restabelecer os níveis sanguíneos de oxigênio, os níveis intramusculares, tá? A ressíntese do ATP, enfim, beleza? Então, pessoal, eu queria que vocês observassem um detalhe. O, a fase 2 aqui, ó, ela está muito voltada, muito focada para quê?
energia, né? Recuperar os níveis de energia que foram o quê? Depledados, né? E uma das adaptações ao treino, que a gente vai ver isso depois, é o quê? Os níveis de glicogênio, quando você começa a treinar 2 meses depois, são os mesmos? Não, tende a subir, né? Fosfocreatina também tende a subir, dependendo da característica do treino. Tá? Isso a gente vai ver em adaptações. Mas o que chama a atenção aqui da fase 2, né, dessa parte do repouso, é o que? Questões energéticas, né, substratos que foram depledados com exercício. Beleza? Dá uma pausa aqui para não ficar muito extenso, tá, pessoal?